Daí, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Dou uma boa noite aí para vocês. Desejo que a paz do nosso Deus e a graça seja com todos. Amém? Sem mais demoras, hoje eu quero trazer as boas novas na palavra de Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6. E a palavra do nosso bom Deus para hoje é a seguinte: ele vai falar a respeito das preocupações. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não se preocupem com o que irão comer ou vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. O Senhor está falando para a gente observar os animais, esses animais, porque eles não plantam para comer, eles não colhem, eles não têm um depósito para guardar, eles não têm uma despensa, um armazém. Eles simplesmente saem, procuram comida, quando eles acham, eles comem, quando estão satisfeitos, eles seguem até a próxima refeição. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. O Pai de vocês, o nosso Pai. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Olha só, um covado é uma medida. Esse versículo está falando, quem de nós, por mais que a gente se preocupe, pode acrescentar um tempo na nossa vida, que possa acrescentar meses à nossa vida, possa acrescentar dias, eu posso acrescentar horas. O que adianta eu guardar, me preocupar tanto em guardar, em comer, em beber, em vestir, em ter, se eu não posso, não sou eu que controlo a minha vida. Entende? Eu não posso, nada do que eu faça aqui na terra me dá o poder de acrescentar um dia a mais à minha vida, horas a mais à minha vida, porque é o Senhor quem controla a vida. 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a você que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só, cara, Salomão, na sua época, né, Salomão é tido biblicamente como o homem mais inteligente que já existiu. Ele também, na carta de Eclesiastes, a carta de Provérbios e o livro de Reis, 1º e 2º Reis, fala um pouco a respeito da vida de Salomão, quem foi Salomão. E a Bíblia declara, num contexto geral, né, que Salomão foi um homem muito rico. Na sua época, se não me falha a memória, ele foi o homem mais rico que existiu. E tanto que 1º Reis, se não me engano, é onde conta mais detalhadamente a história dele, fala que ele vestia roupas com fios de ouro. Os seus servos, os seus escravos vestiam roupas de ouro. Tudo no seu palácio era feito de ouro, de prata, de pedras preciosas. Então ele ostentava, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, muitos bens. E olha só o que essa palavra está falando. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? Não fará muito mais Deus por nós? Ele está falando, não se preocupa com o que você vai vestir, vai comer, vai beber. Mas aqui nesse versículo está falando sobre a vestimenta. Não se preocupa com o que você vai vestir. Porque nem Salomão, ele deu o exemplo dos lírios do campo, das plantas. E falou que mesmo Salomão, tendo todo o dinheiro que ele tinha, ele não chegou aos pés daqueles lírios, que não fizeram nada para receber, mas o Senhor ia lá e dava vestimenta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Agora ele dá uma palmadinha, né? Mas bora lá. Olha só, que nós não sejamos assim. O Senhor está falando também nessa passagem que aqueles que se sentem dessa maneira são homens de pequena fé. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, aumentarmos, Senhor, a nossa fé através desse vídeo e dessa oração, em nome de Jesus. 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é o que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O nosso Deus está falando. Não, para a gente não se preocupar com esse tipo de coisa, porque isso os gentios procuram. Os gentios se preocupam com isso. Os gentios, nesse contexto, são as pessoas que não creem em Deus. As pessoas que não creem em Deus, elas têm esse tipo de preocupação, mas nós que cremos, nós crentes, não devemos nos preocupar com isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Agora sim, o Senhor está falando o que a gente deve buscar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, o que comer, o que beber, o que vestir e etc e tal. Se preocupa em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, as verdades de Deus, e as demais coisas Ele acrescentará à nossa vida. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que essa passagem está falando? O que esse versículo está falando? Como assim? Cada dia traz o seu próprio mal. Isso significa o quê? Que cada dia, todos os dias, a gente tem coisas a serem superadas, certo? Todos os dias a gente tem dificuldades, a gente tem tipos de problemas, alguns mais graves, outros mais suaves, mas todo dia a gente tem que resolver alguma coisa. A gente acorda, levanta da nossa cama e a gente já dá a entrada a decisões a serem tomadas. A gente já tem decisões a serem tomadas. Eu tenho que me preocupar. Hoje eu tive vários problemas. Eu tive algumas dificuldades hoje. Amanhã eu sei que eu terei outras dificuldades. Se eu me preocupar, eu já tenho que superar as que eu tenho hoje. Se eu me preocupar com as de hoje e começar a pensar nas de amanhã, eu vou me sobrecarregar. Então o Senhor está falando isso, não se preocupa com a de amanhã, porque amanhã é um novo dia. Amanhã vai ter os seus próprios problemas, Então, se preocupa, Fábio, com o dia de hoje. Eu, Fábio, e você que está me assistindo nesse momento, já vencemos o dia de hoje. Então, que a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, sabendo que o nosso Pai nos guardou nesse dia, que Ele supriu as nossas necessidades, Ele deu o que comer, o que beber e o que vestir. Então, o dia de amanhã eu deixo para viver amanhã. Amém? Essa era a palavra de hoje.
E de fato ela foi uma boa nova, né? Foi uma boa palavra. Uma palavra para conforto, para que a gente não fique se preocupando à toa. O Senhor me faz lembrar também da palavra de Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 6, versículo 6, perdão. Que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha a orientação do Pai. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Certo? Verso 7 é importante também ressaltar: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra de Mateus disse, o Senhor nos orienta, não se preocupa com o dia de amanhã. A palavra de Filipenses, o Senhor está nos orientando ao quê? Como que a gente consegue não se preocupar com o dia de amanhã? E quando a gente realizar isso, quando a gente apresentar os nossos problemas diante do Pai, a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz é quando tudo está desmoronando ao nosso redor, quando a gente não vê uma saída, quando a gente não vê uma solução. Essa paz, a paz de Deus, que mesmo em meio a toda a tribulação, a gente se mantém calmo. A gente se mantém no controle. Essa é a paz de Deus. O Senhor está falando que quando a gente apresenta as nossas orações diante dele, os nossos pedidos, ele derrama dessa paz sobre os nossos corações. Então, que a gente entenda que o Pai tem nos guardado, que o Pai nos guarda e que ao invés de ficarmos preocupados, o que o Pai deseja é que nós nos achegamos a Ele, que nós nos apresentamos a Ele, apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quando fizermos isso, Ele derrama da sua paz sobre a nossa vida e tranquiliza o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa seguir de cabeça erguida, de alma leve, coração tranquilo, na brisa do Pai, suave. Era essa a palavra de hoje. Meus amados, se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu like, curte, comenta, compartilha. E se você deseja escutar alguma palavra específica, se você tem dúvida a respeito de alguma passagem e tal, deixa aí nos comentários que eu vou estar analisando aí as ideias de vocês e eu tendo condições de dar uma palavra em cima da dúvida de vocês aí, a gente vai estar falando a respeito, com certeza. No vídeo de hoje eu quero deixar um abraço aí pro meu amigo, nosso mano Miguel, que tá sempre aí assistindo a gente e ele falou, teu vídeo tá top, mano, mas só faltou uma coisa. Pô, mano, o que que faltou então? Só faltou tu deixar um abraço lá pra mim. E daí nós rimos. Então, Miguel, tá aí, mano. Tá aí o teu abraço, teu alô pra galera toda. Deus abençoe.